Olá, o programa Conexão está no ar e hoje vamos falar sobre o gênio renascentista Leonardo da Vinci. Já se passaram 5 séculos e ainda continuamos a admirar seu conhecimento em diversas áreas. Leonardo foi pintor, cientista, escultor, arquiteto, poeta e não para por aí. E para discutir sobre a vida e as obras de Leonardo da Vinci, convidamos o professor de Letras e História da UniABC, Flávio Botton. Olá, professor, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom, perguntinha um pouquinho comprida primeiro. Segundo a historiadora de arte Ellen Gardner, a profundidade e o alcance de seus interesses não tiveram precedentes e sua mente e personalidade parecem sobre-humanos para nós. E o homem em si nos parece misterioso e distante. O senhor concorda com ela? Leonardo considera ele sobre-humano mesmo e misterioso? É verdade. Bom, acredito que a gente pode concordar em termos com a professora Ellen Gardner. A obra da professora já é um pouco antiga, se eu não me engano, da década de 40. E depois disso, a gente já sabe algumas coisas a mais sobre Leonardo que ela não sabia e há algumas outras coisas que ela achava que sabia e que hoje a gente sabe que já não são mais exatamente daquela maneira. Né? Com certeza a gente pode considerar o Leonardo um homem fantástico, mas é obrigatório que se considere ele também um homem do seu tempo. É um homem do Renascimento, que é um momento de extremo avanço tecnológico, de avanço artístico da cultura europeia. É um momento em que se redescobre a antiguidade clássica, se redescobrem os filósofos, o teatro, a mitologia, as artes, e isso dá um impulso imenso para a cultura europeia. Junto com esse conhecimento todo surge uma espécie de homem que a gente chama hoje de humanista, que enxerga a cultura no sentido da sua totalidade, muito contrário do que a gente enxerga hoje. Não é? Hoje nós estamos na era dos especialistas, não é? Aqueles que se aprofundam ao máximo, mas que se reduzem o seu campo de ação. Um determinado tema, uma determinada área. Aí ele escolhe essa área e ele vai até o fundo dela. Naquele momento, os homens são humanistas, ou os humanistas vão buscar a totalidade do conhecimento. E o Leonardo é um deles. Não é? Falar que ele é um homem do seu tempo, ele é um homem genial do seu tempo, é muita coisa já, não é? Porque você não está falando de um tempo qualquer. É um tempo em que homens sensacionais começaram a produzir cultura. E o Leonardo é um desses grandes homens. Mas um homem, em determinados pontos, condicionado por aquele momento histórico. Hoje a gente sabe que muitas das coisas que foram atribuídas, daquelas invenções que foram atribuídas a ele, na verdade eram cópias de desenhos que ele fez de outros artistas. Mas eu acho que é quase impossível refrear o mito, não é, que se criou em volta dele. Mas mesmo assim, a gente não pode tirar o mérito, né? De maneira nenhuma. Bom, segundo Freud, ele foi um homem que acordou cedo demais para a escuridão, enquanto os outros continuavam a dormir. Né? Por quê? Porque ele foi um gênio em várias áreas. Vamos começar pelas pinturas. A mais famosa é a Mona Lisa e o seu sorriso enigmático. Ela está exposta no Louvre. Vamos contar um pouquinho da história dela, as curiosidades. É interessante falar do Freud, porque o Freud era um grande fã do Leonardo. Fã do Leonardo e fã do Michelangelo também, os dois grandes nomes do Renascimento. O Freud escreveu 2 textos muito interessantes, um interpretando a obra do Leonardo, a Mona Lisa e outros quadros, e um outro sobre uma escultura magnífica do Michelangelo, que é o Moisés. O engraçado é que o Freud adorava os dois, mas os dois se odiavam. Michelangelo e Leonardo viveram na mesma época, na mesma cidade, e há momentos em que, pelo menos duas descrições, em que eles se encontraram na rua e discutiram, bateram boca na rua. Uma das passagens históricas mais interessantes sobre isso é que o governo de Florença, em um determinado momento, contratou os dois para fazer uma decoração do palácio do governo. E o Leonardo deveria pintar uma parede e do outro lado do mesmo salão o Michelangelo deveria pintar outra. Ninguém sabe muito bem o que aconteceu. A gente sabe que nenhum dos dois terminou, os dois abandonaram o trabalho no meio, os dois painéis ficaram inacabados e os dois foram embora.
A gente não sabe se a convivência deles era tão insuportável assim, ou alguns costumam dizer, não é, que os dois grandes mestres, um trabalha de frente para o outro, a comparação seria inevitável e cada um deles deveria ter um pouquinho de medo um do outro, né? Mas você tem toda a razão ao falar da Mona Lisa. É sem dúvida nenhuma a obra mais conhecida, não é, da arte mundial. É a obra mais visitada no Museu do Louvre. Não é engraçado que, apesar de ser um dos maiores museus do mundo, se não o maior, com um acervo mais importante, existem excursões de pessoas que vão até Paris, vão até a porta do Louvre, descem, entram no Louvre e vão até a frente da Mona Lisa e voltam. Não olham para mais nada. Né? Tamanho interesse que gerou esse quadro, né, e que as pessoas vão até lá só para ver ele. E por meio dele a gente pode falar que a grande genialidade do Leonardo, apesar de todas essas áreas em que ele trabalhou, é realmente a pintura. A Mona Lisa é a grande prova disso. E muito se falou, né, de quem era aquela personagem, quem era a Mona Lisa. É verdade. As teorias a respeito da Mona Lisa, elas começam com um dos primeiros historiadores da arte, que é o Giorgio Vasari, que é contemporâneo ao Leonardo. O Vasari, a respeito dessa ideia do sorriso enigmático, ele diz que o Leonardo teria contratado malabaristas, artistas circenses, para ficar em volta da Mona Lisa enquanto ele pintava o quadro, para dar aquele sorriso um pouco contido, um ar de felicidade, mas bastante contido. É verdade que ele também tocava? É verdade que ele tocava, e é verdade que havia músicos nessas situações. Uhum. Apesar disso, isso pode até ser verdade, né? Mas isso não explica completamente o quadro, porque uma coisa que a gente sabe também é que o Leonardo nunca entregou esse quadro. Ele começou a pintar na presença da moça, não é, da Lisa, mas levou esse quadro para o acabamento e passou anos retocando o quadro. Hoje, com algumas técnicas, né, bastante avançadas, né, é possível dizer que o Leonardo pintou e repintou várias vezes essa obra, que há várias camadas de tinta e há várias camadas de verniz, principalmente naquela região, o canto do sorriso, do sorriso, da boca. Não é? Que é aí que ele desenvolve uma das técnicas que vai ser mais importante na história da arte, que é o esfumato, não é? Que é aquele esfumaçado que não deixa a gente ver bem o cantinho da boca dela, para saber se ela realmente está sorrindo, né? Ou é só uma impressão. Ou é uma impressão que a pintura deixa. Mas, de qualquer maneira, a partir daí, as interpretações sobre o sorriso da Mona Lisa vão longe, desde algumas muito sérias, como é o caso do Freud mesmo, que acaba identificando, por meio das teorias psicanalíticas dele, né, a Mona Lisa exercendo o papel da mãe do Leonardo. Existem outros que falam que a Mona Lisa seria também nesse rastro do Freud, dizendo que seria um autorretrato dele. E, além disso, existem outras das mais divertidas, né, que dizem que ela estaria fazendo um tratamento com uma substância química, e que a substância química escurecia os dentes. Então, ela não podia sorrir na hora do quadro, senão ela ia mostrar os dentes, né? Outros dizem que ela tinha paralisia facial, né? A metade do rosto paralisado. Várias teorias. Várias teorias. Até né? um rapaz travestido de mulher. Até um rapaz travestido de mulher, não é? Daí em diante. Segue em frente. É interessante só dizer que hoje a gente sabe que, historicamente, embora ainda haja contestação, a gente sabe que aquela moça existiu, ela chamava Lisa Gherardini, ela se casou com o Francesco Giocondo, e depois da gravidez dela, o marido contrata o Leonardo para fazer um retrato dela, que era alguma coisa muito comum na época, contratar um artista para fazer um retrato numa ocasião especial. O Francesco já era viúvo 2 vezes, não tinha filhos, essa é a terceira esposa dele, mas é o primeiro filho. Então acaba sendo um quadro em comemoração a esse nascimento. E a gente sabe com certeza hoje que o retrato que o Leonardo faz é um retrato que reflete as convenções do Renascimento. Ele não é o primeiro, mas é o melhor dos retratistas. Não é? Aquela posição em que ela está, não é? Aquele virada um pouco de 3/4 em direção ao espectador, em frente de uma janela, não é? Uma balaustrada,
Isso já existia antes, e o Leonardo aproveita essas convenções, só que na mão dele o quadro fica de uma complexidade muito maior, não é? De uma execução muito mais perfeita do que os outros. Professor, a gente vai dar uma paradinha agora, a gente precisa ir para o intervalo, mas Conexão volta daqui a pouco e você não pode perder, a gente ainda vai falar sobre a Última Ceia. Conexão está de volta falando sobre Leonardo da Vinci com o professor Flávio Botton da UniABC. Professor, continuando com a pintura. A Última Ceia, também famosa, ela foi até tema de um filme, O Código da Vinci, de Dan Brown. E aí, quais são as características dela? O que a gente pode analisar da Última Ceia? Bom, duas coisas, né? Primeiro, o livro do Dan Brown, que foi transformado em filme, tem um grande mérito, né, de popularizar uma figura que andava um pouco esquecida até, né? Não nos meios acadêmicos, mas acho que da grande população andava meio esquecido. E o Dan Brown acabou popularizando Da Vinci, não é? Hoje não há quem não conheça alguma coisa da história dele ou algumas das obras dele. É por conta dessa febre. Por outro lado, houve uma recepção um pouco equivocada desse fenômeno, não é? O livro do Dan Brown é um excelente livro da categoria best-seller, não é? Uma história interessante, mas ela é toda ficção. Não é nenhuma daquelas, tirando a Opus Dei e o próprio Vaticano, obviamente, não é? Todas as outras são instituições fictícias, não é? Que ele inventou, e aquela conspiração toda faz parte do romance. É a trama, né? E acabou virando como uma trama policial verdadeira, não é? E deixou o lado da ficção. A realidade se confundindo. Se confundiu, nesse caso, se confundiu bastante, né? Mas não há dúvida que a Última Ceia é uma das obras mais importantes do Leonardo. Mesmo historicamente, é uma composição de uma maneira como nunca havia sido feita. Era muito comum, eu me lembro de um quadro do Andrea Castanho, por exemplo, em que estão todos os apóstolos, né, na mesa com Jesus, estão todos do lado de Jesus e Judas está do outro lado da mesa, está sendo destacado. Há uma perspectiva muito chapada nesse quadro. E, ao contrário disso, o Leonardo promoveu ali uma composição, não é, separando os apóstolos em grupos de 3, não é, e colocou Judas entre eles, não deu um destaque especial para ele. Não é? E naquele momento, não é, que é o momento em que Jesus diz que um daqueles apóstolos vai trair Jesus, e todos eles mostram, e o quadro, o afresco, não é, porque é uma parede pintada, não é, que o Da Vinci fez, mostra a expressão de cada um deles. Não é? Cada um deles tem uma expressão diferente. E isso era uma das coisas que está escrito nos cadernos lá do Leonardo, não é, que o pintor não deve pintar só aquilo que vai por fora, mas aquilo que vai por dentro também das pessoas. E na Última Ceia ele mostra perfeitamente isso. Né? É uma experiência em termos de perspectiva, em termos de representação do corpo humano, né, das faces, da expressão, e é também uma experiência técnica em relação ao afresco. O Leonardo demorou muito para pintar aquela parede. Não é? Uma parede de um refeitório do convento Santa Maria della Grazia, em Milão, que é interessante porque é a última ceia onde os religiosos faziam suas ceias diárias. Né? Então tem uma relação com o ambiente. E o Leonardo, nessa demora, não é, os padres iam cobrar ele. Ele falou: o senhor está demorando muito, já está na hora de terminar essa pintura. E para um desses padres, o Leonardo disse: padre, eu tenho muita dificuldade de achar alguém para ser modelo de Judas. Quem sabe o senhor não pode ser? Mas esse padre virou as costas, nunca mais cobrou nada do Leonardo. Mas pelo e menos foi embora. ele acabou essa obra, e acabou, né? Um pouco mais rápido. Né? Ela acabou, não é, por conta dessa demora, dessa nova técnica que o Leonardo usou lá, acabou deteriorando ainda em vida dele. Né? Mas recentemente ela foi restaurada. E era muito detalhista, né? Por isso que às vezes eu acho que ele não terminava as obras dele. Era famoso por não acabar, né? É verdade. É verdade que as obras inacabadas dele são, na maior parte, as primeiras obras. Né? Ele tem
uma natividade que é desse começo da carreira, não é o São Jerônimo, que também é do começo da carreira. O mais interessante é que, mesmo sem terminar essas obras, ele conseguia novos pedidos, novos contratos, não é? O que deve ser indício de muito talento, não é? E o que realmente a gente vê, essa obra da Natividade já é uma revolução mesmo sem estar terminada, não é? A variedade de expressões, a variedade de movimentos que aparecem naquele primeiro esboço já é fantástico. Ele também era um grande observador da natureza, né? Que eu acho que ajudou como inventor e cientista. E ele observava o movimento dos animais. Os cadernos, as notas, os rascunhos demonstravam uma preocupação com esses detalhes. Quais são as principais invenções dele mesmo, que a gente pode atribuir a ele? Sim. Os cadernos do Leonardo são cerca de 6 volumes que contêm anotações das mais variadas possíveis. São anotações que às vezes são feitas sobre um acontecimento cotidiano. Hoje meu assistente fez tal coisa e ele faz uma anotação. Tem desenhos alguns dos desenhos que estão lá não são dele, são dos assistentes dele, que faziam desenhos às vezes obscenos para mexer com o mestre, não é? E muitas das anotações que estão nesses cadernos são anotações pessoais dele. O que quer dizer que hoje a gente sabe, não é? E por isso que eu falava que o Leonardo tem que ser colocado, não é, com justiça como homem do seu tempo. A gente sabe que algumas dessas invenções atribuídas a ele não são realmente invenções. Então já existiam outros artistas que fizeram, não é, o desenho dos trajes subaquáticos, que fizeram o desenho do paraquedas, das máquinas de voar. Mas existe um outro artista chamado Mariano Taccola, não é, que tem cerca de 4 ou 5 volumes ilustrados muito parecidos com os cadernos do Leonardo. E o Leonardo era dono de pelo menos um desses livros, desses manuscritos, e copiou algumas coisas do Mariano Taccola. Uma das invenções, um dos desenhos mais conhecidos dele, que é o Homem Vitruviano, sim. Já estava lá, não é? Em várias camisetas, exato, em outros objetos. É verdade. Esse desenho já estava nos manuscritos do Mariano Taccola. É claro que o desenho do Leonardo da Vinci é muito superior ao desenho do Taccola, mas a gente não... grandes desenhos não são grandes invenções, não é? Ele é um grande desenhista. E por conta disso a gente pode afirmar mais uma vez, a grande genialidade dele era a pintura, não é? Nas outras áreas ele também se destacava, mas não é ali, não é essa grande produção do Leonardo. Professor, quais foram as principais influências? Bom, acho que são muitas, não é? O processo de aprendizagem do artista durante o Renascimento era basicamente frequentar um ateliê, né? E o Leonardo fazia parte, né, de uma família bastante humilde, apesar o pai dele era um notário na cidade de Florença. E era uma posição de prestígio, mas o Leonardo não era filho legítimo, né? Então ele não poderia assumir essas funções do pai. Mas logo cedo perceberam que o garoto tinha, não é, talento para o desenho, e conseguiram que ele fosse estudar no ateliê de um grande mestre de Florença chamado Andrea Verrocchio, né? O Verrocchio recebeu o Leonardo no seu ateliê e começou a atribuir funções pequenas para ele, como eram feitos com todos os aprendizes. E era muito normal, era muito comum fazer isso, não é? O mestre, quando vai pintar um quadro, ele faz o esboço inicial e vai atribuindo partes do quadro a outros discípulos, né? E nessa ocasião, né, conta o mito em volta do Leonardo, né, que o Verrocchio teria pedido para ele pintar um dos anjos que o mestre tinha escolhido para fazer o em volta do quadro, não é? Era um quadro do batismo de Jesus, né, e 2 anjos participavam da cena. Um anjo que estava segurando o manto? Exato, né? Um desses anjos, né, ele é pintado de costas e o outro está virando em direção ao observador. Só essa inserção do movimento na pintura, não é, só um pedacinho do quadro já foi uma das primeiras revoluções
não é, que o Leonardo fez na pintura. Aí conta o mito, não é, que o Verrocchio, quando viu aquele anjo, achou ele tão lindo, achou ele de uma perfeição tão grande, que teria dito: eu fui superado. E a partir daí não teria pintado mais nada. A gente não sabe bem se essa história é exagero, não é? Mas na verdade são poucos os quadros, as obras que foram datadas pelo Verrocchio depois desse acontecimento. Então talvez aí o mito e a realidade se encontrem um pouco. E o aluno superando o mestre. Que era uma coisa que o Leonardo falava, né? Ele dizia: pobre do aluno que não supera o mestre. E na história dele, com certeza, nenhum dos mestres que ele teve ficou para ser superado, né? Ele superou todos. Era uma prática comum copiar desenhos de outros artistas. Não é? Até hoje os estudantes de pintura fazem isso, né? Vão aos museus e copiam, né, os desenhos dos mestres. Essa é uma maneira de você se igualar a eles, mas a partir de se equiparar, você precisa superar. E o Leonardo pensava dessa maneira em relação ao Verrocchio, pobre do Verrocchio. Professor, infelizmente a gente poderia ficar aqui falando do Leonardo bastante tempo, mas a gente tem pouquíssimo tempo. Só para terminar. Além da inteligência brilhante dele, alguns críticos se encantam com as obras inacabadas. É verdade. Né? Porque eles dizem que eles podem ver a arte no ato da sua criação. O que mais lhe encanta na obra de Da Vinci? São muitas coisas que daria para a gente falar por muito tempo também, né? Eu acredito que conhecer um pouco da pintura do Leonardo é entrar um pouco, fazer um pouco parte dessa história, não é? Então eu acho que, como dizem outros poetas, às vezes o mito nasce de uma realidade, não é? A realidade fecunda um mito, e conhecer essa realidade às vezes transforma um mito em alguma coisa ainda mais grandiosa. O que me fascina no Leonardo é menos o mito e muito mais a obra que ele deixou para a gente. Ainda bem que deixou, não é? Deixou. Quero agradecer a sua participação em nosso programa, professor. Eu que agradeço. Mas a gente volta para falar mais, tem muito mais para falar sobre Da Vinci, né? Combinado. Conexão fica por aqui e você sabe, mande sugestões e críticas para tvunibc@unibc.br. A gente tem um encontro marcado no próximo Conexão. Um beijo, até lá!